Fala galera, notícias bombásticas do mundo de D&D. Finalmente tivemos um aperto de mãos, uma reconciliação, um reencontro mágico entre o nome Gygax e o jogo de RPG mais famoso do mundo, Dungeons & Dragons. Numa emocionante coletiva de imprensa durante a GaryCon, que é um evento que acontece anualmente em Lake Geneva, que é a cidade da família do Gary Gygax, o co-criador de Dungeons & Dragons, subiu ao palco o Dan Ayub, que é o vice-presidente de Dungeons & Dragons da Wizards of the Coast, ao lado de Luke Gygax, que é o filho do Gary Gygax, autor de livro que é responsável pelo evento anual, em homenagem ao pai dele, que morreu em 2008. E então foi virada uma página na história do RPG de mesa, um período conturbado em que a família de Gary Gygax e a Wizards of the Coast não se davam bem. No palco da GaryCon, porém, parece que as diferenças ficaram no passado. Além dessa reaproximação, foi anunciado também que Luke Gygax vai ficar responsável por um título oficial de D&D. É um livro sobre Greyhawk, o primeiro cenário oficial de D&D, escrito pelo Gary Gygax nos anos 80. E é um livro que ele já estava escrevendo até antes dessa reaproximação com a Wizards. Ele convidou veteranos do mundo de Greyhawk para ajudar ele a escrever e artistas renomados para ilustrar. Inclusive a capa já foi feita pelo Jeff Easley. Aliás, o Jeff Easley é o ilustrador que fez a capa do meu primeiro livro de RPG que mora no meu coração, que é o livro do jogador de AD&D segunda edição. Essa capa clássica aqui foi a ilustração dele, além de várias ilustrações internas e outras milhares de capas clássicas aí de D&D. E vale destacar também o título desse livro anunciado, Melf's Guide to Greyhawk. E quem é o tal do Melf que aparece nesse título? Era o personagem que o próprio Luke Gygax criou nas mesas de Dungeons & Dragons da família dele, né? Isso lá no comecinho dos anos 80, quando ele era criancinha ainda. Aliás, esse nome de personagem é um dos nomes mais preguiçosos que existem, porque na ficha antiga de Dungeons & Dragons, você tinha um campo para você preencher o gênero e do lado a espécie do personagem. E aí no campo de gênero ele marcou M de male, né, de masculino, e no campo do lado a espécie ele escolheu elfo, né? Aí ficou M-elf. Ele só juntou as duas coisas e ficou Melf, né? M com elf ficou Melf. E assim foi batizado esse personagem. E o Melf é um daqueles personagens que é tão famoso que acabou virando o autor de magias que até hoje você encontra nos livros de D&D. Ele é autor de, por exemplo, a Flecha Ácida de Melf. Outra magia famosa dele é o Melf's Minute Meteors, que cria uns meteorozinhos que ficam voando em volta do mago, e aí ele pode, de tempos em tempos, jogar um desses meteoros que explode contra o alvo. Esse lançamento não está naquela agenda que a Wizards of the Coast revelou algumas semanas atrás, o que leva muita gente a crer que é um lançamento para 2027. E além do anúncio desse livro de Greyhawk, teremos também o retorno dos módulos, que são aventuras mais curtas. Eram aventuras capa mole, que você poderia jogar em 2 ou 3 sessões de jogo. Esse formato existiu ali até a 4ª edição e na 5ª edição foi abandonado por um novo modelo em que você tinha um livro grande, capa dura, para você jogar uma campanha inteira. E esses módulos que vão ser lançados vão dar apoio ao livro principal daquela temporada, porque agora a Wizards of the Coast resolveu organizar seus lançamentos em temporadas temáticas. Eu sinto muita falta de aventuras mais enxutas aí, oficiais de D&D, e eu acho que esse é um formato mais barato e mais fácil de você mestrar. Depois do anúncio, o Luke Gygax participou de uma sessão de perguntas e respostas, o famoso Q&A. E nesse bate-papo, ele revelou alguns detalhes sobre o reencontro dele com a marca Dungeons & Dragons. E teve uma pessoa importante aí que ajudou, que foi o Joe Manganiello. Joe Manganiello é o jogador de D&D mais famoso de Hollywood. Ele é um cara que está muito envolvido com a marca D&D em vários projetos. E desde que esse novo vice-presidente, o Dan Ayub, chegou, o Joe Manganiello parece ter portas abertas na Wizards of the Coast mais uma vez. E em agosto do ano passado, o Joe Manganiello que entrou em contato com o Luke Gygax para ele jantar com o Dan Ayub. E segundo o Luke Gygax, lá o Dan Ayub pediu desculpas em nome da Wizards of the Coast para a família do Gary Gygax, mesmo não sendo ele o responsável por isso. Afinal de contas, ele chegou há pouco tempo ao cargo, né? Então tá um clima de boa vontade, tá um clima aí de amizade. Mas ainda existe um empecilho no caminho, que é o próprio sistema do Dungeons & Dragons 5.5. Não é segredo nenhum que os jogadores da velha guarda, como Luke
Gygax preferem a experiência clássica de D&D do que essa versão nova. E nessa conversa, o Luke Gygax também falou que gosta da quinta edição de D&D, principalmente porque ela trouxe muitos jogadores novos ao hobby. Mas ele já mostrou publicamente e admitiu também nesse evento que ele acha essa atual edição muito fácil para os jogadores. Ele disse que quer retornar às origens de Dungeons & Dragons, em que qualquer decisão errada ou mal pensada pode levar à morte do seu personagem. Então ele disse que esse livro dele, de Greyhawk, vai trazer novas regras para aproximar o conjunto de regras de D&D ao que ele chama do estilo Gygaxiano, em que você tem mais exploração, uso de recursos e sobrevivência no lugar desse estilo super-heróico em que seus personagens destroem tudo pelo caminho. Isso não significa que é uma nova edição de D&D, são só regras específicas do cenário de Greyhawk que devem fazer o jogo ficar mais parecido com o que ele era antigamente. Mas eu já falei isso em alguns lugares, mas vou repetir aqui, se eu fosse o Dan Ayub, da Wizards of the Coast, eu já teria feito uma nova linha de D&D chamada de Classic Dungeons & Dragons e colocaria o Luke Gygax como responsável por essa linha, com regras old school e andando em paralelo com o D&D 5.5. Aí você teria suporte para os fãs que gostam da quinta edição e que aderiram ao 5.5, ao mesmo tempo que você recupera esses jogadores das antigas que saíram do D&D e foram jogar outra coisa, porque o jogo já não refletia muito o que eles buscavam da experiência de D&D. Aliás, por falar em Greyhawk, eu quero mostrar uma curiosidade, um presente que eu ganhei do meu amigo Maurício Silva, que trouxe do Japão algumas coisas de RPG para mim de presente, incluindo o Gazetteer de Greyhawk da terceira edição em japonês, com um mapa de pôster novinho em folha, que eu vou enquadrar, vou colocar em algum lugar no cenário, que esse pôster de Greyhawk é realmente lindo. E depois eu vou fazer um episódio do baú do RPG Planet mostrando ele com mais detalhes. E essas são as novidades aí de Dungeons & Dragons da semana. Tô adorando as novidades, quero muito conhecer essa versão de Greyhawk, de uma pessoa que jogou em Greyhawk quando o Greyhawk estava nascendo lá nos anos 80 e que tem histórias pessoais envolvendo vários personagens fantásticos, que é o Luke Gygax, e vai ser um prazer ver novamente o sobrenome Gygax estampando um livro de D&D. O que vocês acharam da novidade? Deixa aí nos comentários, a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau.